cada domingo que passa nós temos apresentado ao nosso Senhor um culto melhor, né? Com mais esmero, com mais vontade, com mais zelo. Vocês estão me escutando direitinho aí? Sim. Não? Não. Ô, Bruninho, aumenta o som daquela caixa ali, ó. E agora, estão me escutando direitinho? Isso, eu vou começar de novo. Vai, começa de novo. Vamos lá. Não, vai logo. Gente, estava tão bonito. Amados, a cada domingo que passa, nós temos apresentado para o Senhor o nosso culto com mais organização, com mais zelo, com mais amor, com mais dedicação. E eu tenho plena convicção que o nosso Deus tem se agradado do nosso esforço. Amém? Amém. Esse final de semana nós tivemos a nossa primeiro encontro com as crianças, né? Mas antes de dar os avisos, eu gostaria que os irmãos abrissem as Bíblias no Salmo 100. Os homens vão ler os versículos ímpares e as mulheres lerão os versículos pares, tá bom? Vamos lá, todo mundo junto. Todo mundo achou? Salmo capítulo 1. Os homens comigo. Celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras. Servi ao Senhor com alegria e entrai diante dele com canto. Sabei que o Senhor é Deus. Foi Ele quem nos fez, e não nós a nós mesmos. Somos povo seu e ovelhas do seu pasto. Entrai pelas portas dele com gratidão, e em seus atos com louvor. Louvai-o e bendizei o seu nome. Porque o Senhor é bom, e é da sua misericórdia, e a sua verdade dura de geração em geração. Amém, amados. Sabei que o Senhor é Deus. Foi Ele que nos fez e não nós a nós mesmos. Somos povo seu e ovelhas do seu pasto. Amém? Amém. Então vamos hoje louvar a Deus com muita força, com muita vontade, com muita determinação. Porque aqui o Salmo diz o seguinte, ó. Versículo 2: Servi ao Senhor com alegria, entrai diante dele com cânticos, né? Então daqui a pouco nós vamos estar iniciando propriamente dito o nosso culto e vamos iniciar com cânticos. Vamos cantar com alegria, vamos jubilar por tudo que Deus tem feito no nosso meio. Amém? Amém. Hoje nós temos a irmã Trícia aqui. E ela não está mais nos visitando, ela está fixa. Fique em pé, irmã Trícia. Irmã Trícia, agora ela está morando em Fortaleza e agora é conosco aqui. É um prazer ter a senhorita aqui, tá? Que a senhorita seja uma bênção no nosso meio. Amém. E que nós sejamos bênção na sua vida também, tá bom? Pode sentar, amados. Temos muita coisa a nos alegrar. Quem foi que participou do acampamento da nossa igreja? Da nossa congregação? Ou seja, quase 90% das pessoas participaram. Hã? O Ítalo não foi, né? Levou uns traços lá do Denis ali e está encabulado até hoje. Né? Do Denis ali. Aí que Denis, não lembra mais não, Denis, ó. Tem que relembrar. Tem que relembrar. Amados, foi uma grande bênção na nossa vida. Tá? O que nós nos propomos a fazer no acampamento, nós conseguimos. Que foi o quê? Comunhão, batismo, entendermos a necessidade de termos uma doutrina sã, uma doutrina pura, uma doutrina verdadeira. Por mais que seja difícil, por mais que seja duro, mas somos o povo que vai preservar a doutrina do Senhor. E nós queremos agradecer a família que nos recebeu. Muito obrigado, Denis, Roberta e a sua filhinha linda, certo? Não se preocupem que nós vamos muitas vezes lá. Amém? Amém, Amém, irmãos? Esses irmãos são uma graça, né, Denis? Os irmãos são uma graça. Mas eu queria que o irmão aqui colocasse aquela foto especial de uma irmã. Meu pai. Coloca aí. É muito triste.
Credo, gente, o que é isso? Gente do céu, essa menina arrebentou. Certo? E Raquel? Hã? Parecendo uma faquita. Mais velha. Não, e a risada dela? Já luz, menina. Deixa a bichinha dele, viu? Nem parece uma menina séria tocando aqui, né? Flauta. Então, essa cena eu tirei para mostrar a vocês a alegria dessa cidadã aqui. Né? Tá sendo paga. Foi algo. Tá sendo paga. Eu acho que ela estava paga. Gente, mas foi muito bom, não foi? A gente. É o que eu costumo. Não, deixa aí. Eu parei, eu não sei mexer em vídeo de edição. Eu passei umas 2 horas para tentar tirar essa foto do vídeo, gente. Vocês entendem agora o que eu digo? Servir com amor não pesa. O mais fácil, gente, foi fazer a programação. O mais fácil foi se divertir com aquelas crianças. O mais fácil foi ver o sorriso, né? Não só daquelas crianças, mas o que me impressionou é que tinha 34 irmãos envolvidos naquela ação. 34 irmãos. E eu fiquei emocionado quando eu comecei a contar de madrugada ali com a Rose. Quem é que estava lá ajudando? Né? Vocês ficaram conversando até meia-noite, então ninguém conseguia dormir vendo as coisas de vocês. Aí, Rose, quem é que estava lá? Aí começamos a ver. Tava pastor, mulher dele, fulano de tal. No final deu 34 irmãos envolvidos naquela programação. Isso quer dizer o quê? Que a igreja está viva. A igreja está envolvida. Você vê programações onde 4, 5 se estressam para fazer, faltam morrer. Aí a igreja vai lá só na hora da fé. Estava todo mundo ajudando, todo mundo fazendo, todo mundo querendo fazer o melhor. E foi muito bonito ver isso. Certo? Foi motivante. O outro vídeo está aí, aquele vídeo pequeno, o pequeno. Não, cara. Eu passo o que você tem aí. Gente, o que é isso? Não, peraí, é o pastor. É o Denis. Vamos lá, pode passar várias vezes. Já viu. Meu pastor, o que é isso? Vamos lá de novo. Sem som, não tem som não, mas tudo bem. Pá. É muito bom ver isso, né? O Denis estava com um copo na mão e não conseguia. Muito bom, agora eu passo o vídeo correto mesmo. Vai lá, o vídeo que tem um som. Não, beleza, mas tem o som dele. Tem o som? Bota só o som. E música é essa, Dona Rose? Por fora, alto, baixo. Vamos lá, a gente canta, vai lá. Por dentro, por fora, no alto, embaixo, sempre. Solta nós, pastor. Vai lá na frente, pastor, pra gente Pronto, bota, Bruninho, bota aquela foto fixa das crianças. Tira o Denis daí, que o Denis está vacalhando tudo aí. Denis e o pastor. Pera. De novo, sai de novo. Na segunda ele aprendeu. Wander, ó, eu fui bonzinho contigo, viu, Wander? Cadê o Wanderburg pós Fui bonzinho contigo. festa? Vamos, gente, agora é sério. Wander, tu tá me devendo uma, viu? Continua boa tua, viu? Quem sabe faz amigo. O irmão cogumelo. O irmão cogumelo. Gente, ele parecia uma cobrinha fazendo assim, subia. O bucho desse tamanho. Com a cabeça do mar. Ele chegou 2 horas, o cogumelo era desse tamanho. No final da festa, o bicho tava desse tamanho.
Mas eu não vou mostrar não, irmão. Eu vou... É porque a blusa cedeu. A blusa cedeu, não sei o que foi que foi. Mais tarde a gente tava puxando, a gente tirando as correntes de lá, O cogumelo cresceu. Aí ele chegou aqui, ainda tinha um molho, aí ele olhou assim, pai, tem esse molho. Foi 30 pães. Não, foi vocês que tomaram 8 refrigerantes de 2 litros. 30 pães, 30 pães. Foram 30 pães, pai, não foram 8 de refrigerante. Pronto, moço. 7,5. 30 pães eles comeram, os condenados aqui. Ó, gente, sobrou 8, 10 refrigerantes. Só tem 2 aqui. Teve ontem, Não veio com essa não, foi os 30 pão que você comeu mesmo. Isso o cogumelo tá desse tamanho, ó. Não vem com essa não. Mas bota lá a foto primeiro das crianças, um monte de criança. Amados, para quem não esteve conosco, eu tomei coca, não. isso aqui é o resultado do que Deus fez na sexta-feira à noite. Um grande milagre. Acredito eu que nesse bairro nunca teve uma festa para ter tantas crianças desse jeito, né? O pastor está aqui há vários anos, ele está há vários anos. E nós conseguimos controlar toda essa multidão, né? Teve algum certo bagunça na hora da distribuição, porque era muita gente, pouco espaço, não deu para organizar. Mas o nosso culto foi feito, o nosso louvor foi prestado, o evangelho foi pregado e conseguimos fazer todas as coisas para a honra do Senhor. Amém? Amém? Amém, amados. Olha o grupo de 35, 40 pessoas engrandecendo o Senhor. Está vendo que é a vontade, né? Porém, passa o logomarca. Partir é fácil, viu, Trícia? Começar é fácil, difícil é continuar, né? Começar é muito bom, difícil é continuar. Nós agora temos em nossas mãos, o Cláudio estava falando que acredita que entre 50 e 70 crianças vão estar aqui sexta-feira que vem. E, gente, é para isso que a igreja do Senhor Jesus Cristo serve, para pregar o Evangelho. É para isso que nós venhamos orando há muito tempo. O Rodrigo botou uma postagem muito gaiata lá no Facebook dele. Aí ele botou assim: a gente vinha doido para trabalhar com criança. Aí Deus vai, pois toma! Né, Rodrigo? Gaiato. E realmente é assim, amados. Quando pessoas comprometidas com a palavra se envolvem com a comunidade, o que dá é isso, certo? E coincidentemente, cadê os livros, hein? Tá aqui, ó. Se Deus permitir, se Deus quiser, a partir de domingo que vem, nós estaremos estudando na escola dominical o livro de Atos. Atos dos Apóstolos, certo? Que é o livro da igreja primitiva, certo? E a gente vai entender lá, que lá tem um texto que fala assim: e eles viam o que acontecia na igreja e a comunidade ia se agregando a eles, certo? E eu quero muito que vocês participem da escola dominical a partir do próximo domingo, para que a gente possa estudar junto o modus operandi da igreja primitiva. Amém? Amém? Amém! Pois venham. Amém? Pois venham. Hoje o Rodrigo começou o ensaio do nosso coral, certo? Nós vamos ter aí 1 ou 2 músicas prontas para o nosso culto de Natal. Participem, amados. Né? Participe do coral, venha participar, né? Dê a sua contribuição para o culto de Natal, tá bom? Depois do culto nós vamos ter 2 reuniões, tá? Vão até demorar um pouquinho. Uma com as pessoas que estão empenhadas com o trabalho das crianças. A gente tem que fazer essa reunião hoje, certo? E a outra é com o pessoal das finanças, tá? Trícia, irmão Araújo, certo? Quero me reunir com vocês depois do culto, tá bom? Como é que nós estamos fazendo aqui na igreja? Nós estamos nos revezando.
Não sei se vocês já notaram, uma semana prega ele, uma semana prega eu, né? Essa semana ele vai nos abençoar com uma maravilhosa mensagem. E eu gostaria de chamar aqui na frente para encerrar os avisos do grupo de louvor, tá bom? Deus abençoe a todos, que tenhamos um culto maravilhoso para o nosso Deus. Boa noite, irmãos. Antes da gente iniciar, a irmã Rose me entregou essa blusa dizendo que alguém esqueceu no retiro. Se tiver alguém o dono dessa camisa por aqui, certo? Vira de frente, amigo. De frente. Aí eu vejo. Escola. Quando é assim, deixa no gabinete do pastor, né? Assim, não aparecendo. Mas é. Aqui, ó. Não tá dando arroz, tá dando livro. Ah, né? Boa noite. Boa noite. Queria que vocês meditassem na letra dessa música que vocês já conhecem, porque já cantaram no nosso retiro. E é uma música que hoje vai nos trazer à memória exatamente o que é viver como a Igreja de Atos, em comunhão. Então vou convidá-los a se colocarem de pé, para juntos nós entoarmos essa canção. Certo? Quero te amar, quero amar sem distinção, sem preconceitos, sem brigas e perfeita comunhão. E viver o amor, pois só Ele é capaz de esperar e compreender e cobrir imperfeições. Quero andar lado a lado com você e na angústia verdadeiramente ser o seu irmão. E viver o perdão que vem de Deus pra nos unir Em um só corpo no Senhor, que me une a você, que nos faz perceber que esse amor vem de Deus, que nos deu o dom de amar para compartilhar. Está pronto a ajudar, obedecendo a Deus, que nos ensinou o amor. Quero andar lado a lado com você na angústia, verdadeiramente ser o seu irmão. e viver o perdão que vem de Deus pra nos unir Em um só corpo no Senhor, que me une a você e nos faz perceber que esse amor vem de Deus, que nos deu o dom de amar para compartilhar. Está pronto a ajudar, obedecendo a Deus, que nos ensinou o amor, que me une a você e nos faz perceber que esse amor vem de Deus, que nos deu o dom de amar para compartilhar. Está pronto a ajudar, obedecendo a Deus, que nos ensinou o amor, que nos deu o dom de amar.
E essa música agora, gente, eu queria que você, de verdade, saísse do seu lugar e desse um aperto de mão, se você quer um aperto de mão, um abraço ao seu irmão do lado, e a gente pudesse se conectar de verdade em união. Amém? É pra sair do canto, viu? Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração inspirado por Jesus. Como fruto deste novo coração, eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo, assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, não tem falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo um compromisso, o grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Recebi um novo coração regenerado, coração transformado, coração inspirado por Jesus. Como fruto deste novo coração, eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo, assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo um compromisso, o grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Eu não sei se o povo não vai concordar comigo, mas o negócio foi bonito, viu? Bonito demais. Mas porque foi bonito demais. Você não tem noção. Vamos lá? Agora eu queria convidar minha querida tia Rose para vir aqui pra frente, para me ajudar nessa música, porque a gente não vai conseguir. Mas pode fazer, viu? Nós vamos aprender a Denis, se quiser fazer, pode fazer, viu? Pode vir. Na igreja do meio. Então nós vamos aprender que o nosso lugar de construir a nossa casa é na areia, né? Isso lá em Parana, né? Na rocha. A nossa fé, a nossa casa precisa ser alicerçada na rocha, que é Cristo. Vamos cantar?
pareça chique, é impossível que ela fique. A tempestade já vai derrubar. Não, não construa sua casa na areia. Não, não construa na beira do mar. Mesmo que pareça chique, é impossível que ela fique. A tempestade já vai derrubar. A rocha é o lugar de construir, um alicerce forte que não vai cair. As tempestades vão e vêm, mas a paz de Cristo tu tens. A rocha é o lugar de construir, um alicerce forte que não vai cair. As tempestades vão e vêm, mas a paz de Cristo tu tens. Mas a paz de Cristo tu tens. Mas a paz de Cristo tu tens. Obrigada, Diogo. E como nós somos uma igreja que anseia pela volta incessante de Cristo, nós iremos cantar que o nosso desejo é que até que Ele venha, nós possamos viver dessa verdade do Evangelho. Vamos cantar? Vou pegar aqui. O escrito tá Compartilhado, Deus, já vou.
podeis assentar. Essa é a música que nos trará a introdução à nossa mensagem. Eu que agradeço. As crianças, né, podem ir pro... Pronto, as crianças podem ir para o culto infantil. Cadê o irmão Denis, hein? Cadê o irmão Denis? O outro, né? O outro. Aí tá ali, né? Pronto. Eu ia dizer pra ele, irmão Denis, tanto que a gente se escondeu, né? Tava todo mundo aqui, nós no escurinho ali, eu digo, vamos ficar por aqui, né? Que não vamos fazer, não vai ser meme, né? Mas aí o Bruno foi se virando, eu digo, pronto, agora não tem escapatória, né? Mas vamos abrir nossas Bíblias em 1 Timóteo capítulo 3. Só pontuando, né, que o irmão Bruno falou, né? Hoje uma senhora passou de frente à minha casa e estava conversando com a minha mãe, aí eu fui chegando, aí a mulher olhou para mim e disse, o senhor é pastor daquela igreja? Eu disse, ela disse, olha, eu quero lhe parabenizar pela programação de sexta-feira, né? Programação muito bonita e tal, e falou, eu fiquei assim, né, olhando assim para ela, imaginando, né, como Deus está trabalhando, né? Como Deus está usando, né? E aquelas crianças ali, irmão Bruno, boa parte delas já trabalhava aqui com a gente, 55, né? Claro que tinha muito mais, né? Mas você vê que uma puxa a outra, né? Teve um grupo que chegou que um trouxe bem 10, né? Então, é assim, né? Isso. A gente até tinha uma tática aqui, né? Quem trouxesse mais um, ganhava o prêmio, né? Mas isso aí, não estou querendo sugerir nada, viu? Fica à vontade. Aí vocês que vão fazer esse trabalho aí, é só como a gente faria, né? Como a gente fazia. Tá certo. 1 Timóteo 3, 14 e 15. Vamos ficar em pé para a gente poder fazer essa leitura juntos? 1 Timóteo, capítulo 3, versos 14 e 15. Diz assim a palavra do Senhor. Se você encontrou, fica de pé para nós podermos ler junto. Escrevo-te estas coisas, esperando e ver-te bem depressa. Mas, se tardar, para que saibas como convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a coluna e firmeza da verdade. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, graças te damos, Senhor Deus, por estarmos aqui, Senhor Deus, na tua casa, ó Pai, no dia do Senhor, ó Pai, nós queremos, Senhor Deus, nessa noite, ó Pai, te adorar, ó Pai, te louvar, te engrandecer, ó Pai, agradecer, Senhor Deus, por tudo que o Senhor já tem feito em nosso meio, ó Pai. Te agradeço, Senhor Deus, pela grande programação de sexta-feira, ó Pai. Te agradeço também por sábado, a mocidade, Senhor Deus, a forma, ó Pai, como esses jovens estão dedicando suas vidas, Senhor Deus, ao teu trabalho, Senhor Deus, se esforçando. E já temos, Senhor Deus, pessoas já nos visitando, 2 jovens, ó Pai, que já estão sendo alcançados por esse ministério. Que o Senhor possa cada dia abençoar, ó Pai, cada jovem, cada pessoa, Senhor Deus, que está aqui, ó Pai, e faz parte dessa congregação, para que nós possamos, Senhor Deus, a cada dia crescermos, Senhor Deus, na graça e no conhecimento do Senhor e podermos levar, Senhor Deus, essa palavra de Deus, como diz o cântico, ó Pai, até que Ele venha. Então, até que Cristo venha, ó Pai, essa é a nossa missão, de anunciar, de proclamar a Tua palavra, Senhor Deus, para que todos, Senhor Deus, a conheçam, ó Pai, e essa mensagem alcance, Senhor Deus, esse bairro,
alcance esse município, alcance esse estado, alcance esse país, alcance esse mundo, ó Pai. Nos abençoa, Senhor Deus, para que nós possamos a cada dia, ó Pai, termos essa visão, Senhor Deus, e essa urgência que é a proclamação do Evangelho. Graças te damos, te louvamos, pedimos tuas bênçãos agora, ó Pai, agradecendo pela leitura pública da tua Escritura. Abençoa também, Senhor Deus, agora o nosso meditar, ó Pai, que nós possamos, Senhor Deus, sairmos daqui, ó Pai, diferente do que entramos. Nos ajuda, ó Pai, pois sem ti nada podemos fazer. Pois nós oramos e suplicamos todas essas coisas em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar, podeis ficar à vontade, né? Então, nosso tema de hoje é a igreja segundo a Bíblia Sagrada, né? Alguns domingos passados, né, a gente falou sobre a igreja primitiva, né? E a gente pôde estudar um pouco sobre a igreja primitiva, desde a sua origem até o seu trabalho, né, no primeiro século. Mas quando nós falamos de igreja, se nós formos definir o que é a igreja, nós podemos dizer o seguinte, que a igreja é um organismo espiritual, singular, criado por Cristo, constituído de todos os cristãos, nascidos de novo na presente era, né? Então essa é uma boa definição do que é igreja, né? A formação da igreja teve início... Quando é que a igreja teve início, hein, pessoal? Oi? Aonde? Não, mas pode falar, mano. Eu estava enredando, né? Como é? Quem foi que falou? Que é em Atos? Quem foi que falou? Não. O Regis. Regis disse o quê? Atos 2. O que foi Atos 2, Regis? Isso. Mas qual foi o evento que marcou esse início da igreja? Não. A descida do Espírito Santo, amados. Pentecostes. Não foi ali que a igreja começou? Né? Aí tu falou? Perdão, porque eu não ouvi. Como é? Aí você disse que não era, né? Pronto, lá fora. Não, é melhor em casa, né? Então, a pegar o ídolo, né? Tá certo. Então a igreja começou ali no Pentecostes, né? Quando houve aquela descida do Espírito Santo e aqueles discípulos começaram a falar na língua daquelas nações e aquela admiração pelaquela manifestação do poder de Deus através do Espírito Santo, né? Depois Pedro faz aquela pregação e explica, né, que ali não era embriaguez, não era nada de anormal, mas era o que havia sido prometido lá em Joel 2, parte daquilo ali foi cumprido naquele momento, e mais de 3.000 pessoas se converteram, né? Então a igreja começa ali. E quando é que vai completar esse tempo da igreja? Quando Cristo voltar a arrebatar a sua igreja, né? Então, o que nós devemos fazer até lá? Proclamar até que Ele venha, né? E nós fizemos isso muito bem, estamos fazendo isso muito bem para a glória de Deus, né? Eu queria hoje que nós víssemos pelo menos 3 características, nos detêssemos só em 3 características sobre a igreja segundo a Bíblia Sagrada. A primeira característica nos diz que a igreja se torna um coral de adoração a Deus. Vamos abrir em Apocalipse capítulo 4, versículo 10 e 11. Apocalipse capítulo 4, versículo 10 e 11. Apocalipse capítulo 4, versículo 10 e 11 diz: Os 24 anciãos prostravam-se diante do que estava sentado sobre o trono e adoravam o que vive para todo sempre e lançavam as suas coroas diante do trono, dizendo: Digno és, Senhor, de receber glória e honra e poder, porque tu criaste todas as coisas e por tua vontade são e foram criadas, né? Então a gente vê aqui no céu a igreja reunida como esse coral de adoração,
Mas enquanto nós não estamos lá no céu, aqui nós também somos esse coral de adoradores, né? Nós estamos aqui para adorar, para servir ao Senhor. É claro que lá eles estão em outra realidade, né? Eles são perfeitos, né? A igreja que é perfeita, né? Aqui nós ainda temos nossas imperfeições, né? Eu canto baixinho porque senão eu vou atrapalhar o pessoal que está aqui na frente, né? Super desafinado, né? A Raquel já está rindo, ó, né? Perigoso, né, Bruno? A gente fala da gente, né? Porque começa logo a rir, né? Mas é verdade, né? Mas nós, apesar das nossas deficiências, né? Nós somos esse coral de adoração a Deus, né? E essa adoração a Deus é uma oferta contínua. Se você voltar aqui um pouquinho a sua Bíblia para Hebreus capítulo 13, versículo 15. Hebreus capítulo 13, versículo 15. Hebreus capítulo 13, versículo 15, ele diz: portanto, ofereçamos sempre por ele a Deus sacrifício de louvor, isto é, o fruto dos lábios que confessam o seu nome, né? Quando a gente fala de uma oferta contínua, o que a gente lembra? O que a gente lembra falando de oferta? Do Antigo Testamento, irmão Bruno, foi bom. Do Antigo Testamento, né? No Antigo Testamento, os sacrifícios eram muito importantes, tanto para a remissão de pecados, né? Para cobrir pecados, como também para adorar a Deus, né? Eles sacrificavam aquelas coisas, né? Aqueles animais, adorando a Deus. Então, os sacrifícios do Antigo Testamento eram extremamente importantes. No Novo Testamento, na Nova Aliança, Deus quer a gratidão, Deus quer o louvor do seu povo, né? Se a gente dá mais uma olhadinha no texto, ele diz aqui no final do versículo, no final do versículo 15, né? Ele diz: ofereçamos tanto a Deus sacrifício de louvor, isto é, o fruto dos lábios que confessam o seu nome. Gratidão e louvor a Deus. Esses são os sacrifícios que Deus quer para nós hoje, né? Nós estamos aqui com o coração cheio, nós estamos aqui com o coração agradecido pelo que Deus fez na sexta-feira, mas tem a próxima sexta-feira, né? Nós estamos agradecidos por ontem, né? Ontem eu me diverti, como diz os jovens, né? Pra caramba, né? Me diverti muito, né? Com os jovens aqui, né? Eu estava dizendo pro Bruno, né? Rapaz, você estava muito solto ontem, então, e estava impossível não ficar, né? Com esses jovens, né? Mas muito bom. Depois a Raquel foi aplicar, né? Aquilo ali eu achei muito interessante, né? No começo eu tinha assim, eu digo, se é jogo por jogo, isso não vai dar certo, né? Mas não é não, tem uma aplicação, tem um sentido para tudo isso, né? Mas é isso, né? Gratidão e louvor do seu povo é o que Deus quer para nós, né? E esse louvor que nós falamos é um louvor edificante. Se nós formos para Colossenses 3,16, olha como é interessante e edificante esse louvor que nós prestamos a Deus na nova aliança. Colossenses capítulo 3, versículo 16, é o que Paulo fala para a igreja de Filipos, de Colossos, né, perdão. Ele diz assim: habite, a palavra de Deus habite em vós abundantemente, em toda a sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros, com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. Olha que interessante, na igreja primitiva, os novos convertidos, eles aprendiam boa parte da teologia através dos cânticos. Se você voltar aí algumas páginas da sua Bíblia, você chega em Filipenses, voltando mais um pouco, você chega em Efésios capítulo 5, versículo 19, olha como esse louvor era edificante. Capítulo 5, 19 de Efésios, ele diz: falando entre vós em salmos, em hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração. Aqui em 5,19 de Efésios, nós vemos como esse louvor deve ser edificante. Ele começa com os salmos, né? Essencialmente os salmos do Antigo Testamento. Os salmos do Antigo Testamento eram forma de música, e a igreja primitiva cantava os salmos. Não sei se você não viu na sua Bíblia que tem um selá.
né? O selar é uma pausa, não é isso, né? E no começo, na introdução dos cânticos, né, diz ao mestre de canto, com flauta, com não sei o quê, né? Porque eles cantavam, né? Para nós é poesia, para eles eram cânticos, né? Quem sabe melhor esse negócio aqui de selar essas coisas é o maestro que está ali atrás, o maestro Rodrigo, né? Que entende aí dessas partituras, né? Que entende dessas coisas, né? Mas é interessante, né? Eram cânticos, né? Então, eles aprendiam a teologia dessa forma. A outra coisa que ele fala, além dos cânticos, ele fala dos hinos, né? Os hinos talvez fossem músicas de louvor distintas dos salmos, né? Os quais exaltavam a Deus, mas se concentravam na pessoa de Jesus Cristo, né? Diz que depois que eles cearam, eles cantaram um hino, né? O hino provavelmente seja aquele hino Aleluia, né? Então era já bem distinto, né? Já os cânticos espirituais provavelmente eram músicas de testemunho pessoal, expressando as verdades da graça da salvação em Cristo, né? Expressava essa salvação de Deus por Cristo através desses cânticos espirituais, né? Então hoje na igreja a gente faz isso, né? A gente canta hino, né? Se bem que aqui a gente está devendo um pouquinho, né? Hino, né? Nós estamos devendo, viu? Mas nós cantamos salmos, nós cantamos os cânticos espirituais, né? Então a igreja se torna um coral de adoração a Deus, porque é uma oferta contínua, porque é um louvor edificante. Então a igreja se torna um coral dos salvos. Se você for para Salmo 34, versículo 3, olha aqui esse convite que o salmista faz para nós, né? Para que todos nós possamos adorar o Senhor. Salmo 34, versículo 3, diz assim: engrandecei ao Senhor comigo e juntos exaltemos o seu nome, né? Na minha opinião, esse é um dos maiores convites nos Salmos, né? Porque ele convoca a todos os salvos, a todo o povo de Deus que adorem a Deus, né? Que louvem a Deus, que louvem ao Senhor. E para mim, esse é um dos maiores convites que eu encontro no Antigo Testamento, né? A igreja se torna um coral de adoração a Deus. A segunda característica da igreja é que a igreja manifesta a marca do seu dono, que é Jesus. Vamos abrir nossas Bíblias em Mateus, capítulo 16, versículo 18. Mateus capítulo 16, versículo 18, é dito: pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela, né? Há três coisas que nós temos que entender nesse texto que Jesus aqui diz para os seus discípulos. Primeiro, que Jesus é o seu fundador, né? Ele diz: edificarei, né? Aí o tempo está no... Quem é bom de português aí, agora me ajuda? Futuro do presente. Aí, rapaz, esse pessoal tá bem, viu? Dá para fazer concurso. Então está no futuro do presente, né? Eu edificarei, né? Por que Cristo disse edificarei? Porque no tempo de Cristo não tinha igreja. Quando é que a igreja começa? Vixe, pessoal, acabei de dizer. Nos Pentecostes, meu povo, né? Oxê. Muito bem, né? Então, começa no Pentecoste, né? Então, quando Jesus diz edificarei, é que ele é o arquiteto, que ele é o construtor, né? Qual é o trabalho do arquiteto? Você entrega um espaço para ele e diz o que quer. Ele vai calcular, né, o tamanho do espaço, como deve ser feito. Ele vai calcular o material que vai ser gasto, né? Ele vai fazer tudo para que a pessoa que o contratou fique satisfeita, né? E Jesus é esse arquiteto e esse construtor da igreja. Ele diz: edificarei. Jesus é o seu fundador. A segunda coisa que Jesus diz nesse texto que nós temos que entender é que Jesus é o dono. Ele diz minha,
edificarei minha. Cristo enfatiza que ele é o único, somente ele, o único proprietário e Senhor. As pessoas, né? Alguns pastores, algumas pessoas querem ser donos da igreja. Mas a igreja é de Cristo. A igreja não é do pastor. Né? Por isso que eu até falei, né? Eu não gosto daquela analogia. A igreja do pastor fulano de tal. Não tem nome, não, essa igreja. É dele essa igreja. Quem foi que disse isso? A igreja não tem dono, não. O dono é Jesus. Né? Eu sei que às vezes as pessoas usam referências, né? Mas isso é para mim, não gosto, né? Não gosto nem um pouco, né? Mas Jesus é o proprietário, diz minha. A igreja é dele. O pastor é alguém que está administrando isso. E como o irmão Bruno falou, né? Se não fosse a glória de Deus, ou trabalho ruim, né? Ou trabalho difícil, ou trabalho penoso, né? Mas tudo é para a glória de Deus, né? Mas ele é o proprietário, né? E por último, Jesus instituiu, ele diz, edificarei minha igreja, né? Então, quando nós vemos em relação aos seus membros, né? Temos a palavra eclesia para a igreja, né? Onde a preposição que significa para fora, e eclesia chamados, né? Então, eclesia chamados para fora, né? Então, antes nós estávamos no império das trevas, nós éramos escravos e Cristo nos libertou. Ele nos chamou pela sua graça. Mas chamou, não foi para nós ficarmos esquentando esses bancos, não. Tá certo? Porque a igreja, culto, certo? Não é entretenimento. Aqui nós nos reunimos no domingo para agradecer a Deus e para sermos desafiados por Deus para o que Deus quer que nós façamos na semana. E é isso. Chamados para fora. Nós somos chamados do império das trevas. Nós estamos agora no império que pertence ao seu filho. E agora nós somos chamados para fora, para ir lá fora, proclamar essas verdades. Tem pessoas que dizem, todo domingo eu vou para a igreja. E senta na igreja, no banco, e esquenta o banco e acha que isso está fazendo muita coisa. É claro que se congregar é importante. Mas isso não é tudo, amados. Isso não é tudo. Isso não é tudo. Isso aqui, como o irmão Bruno sempre bate, não é religião. A gente tem que ter cuidado com isso. Cristianismo é vida. É vida. E essa vida tem que pulsar lá fora. As pessoas têm que ver Cristo em você, no seu testemunho, na forma como você, do que você fala, como você age. É muito triste quando alguém diz assim, eu não quero ser crente, para ser crente igual fulano de tal. É muito triste ouvir isso, né? Mas é gratificante quando alguém olha para você e diz assim, você é crente, né? Por quê? Não, porque tem algo especial em você. Você é diferente. O jeito que fala, o jeito que age. Não é isso? É porque cristianismo é isso, né? Igreja é isso. Os seus membros têm que entender isso. Quando nós falamos da sua natureza, ela é uma assembleia, uma comunidade. Vamos abrir em 1 Coríntios capítulo 5. Nós temos que ver aqui algo que estava acontecendo na igreja de Corinto, para nós podermos entender esse contexto aqui, né? 1 Coríntios capítulo 5, versículo de 1 a 4, ele diz, geralmente se ouve que há entre vós fornicação, e fornicação tal que nem ainda entre os gentios se nomeia, como é haver quem possua a mulher de seu pai. Estais exorvecidos e nem ao menos vos entristecestes, né? Por não ter sido dentre vós tirado quem cometeu tal ação. Eu, na verdade, ainda que ausente no corpo, mas presente no espírito, já determinei, como se estivesse presente, que o que tal ato praticou, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, juntos vós e o meu espírito, pelo poder de nosso Senhor Jesus Cristo, seja esse tal entregue a Satanás para a destruição da carne, para que o espírito seja salvo no dia do Senhor
Jesus, né? Então, havia um caso de imoralidade gritante na igreja de Corinto. Alguém estava tendo relacionamento sexual com a sua madrasta. E Paulo disse, olha, a imoralidade é tão grande de vocês que nem no mundo tem. E vocês estão tão exorbecidos que vocês acham que não está acontecendo nada. Né? Paulo disse, não, mas espera aí, vamos ver como é que a gente resolve isso aqui. Aí no versículo 4, olha interessante, ele diz, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, juntos vós. Essas duas palavras, juntos vós, significa assembleia. Então vocês reunidos como assembleia, agora vão resolver essa questão. Agora vocês juntos em assembleia, junto com o meu espírito, né? O que é meu espírito? Não é que essa cadeira está vazia porque o espírito de Paulo está aqui sentado, não. Não é isso. O meu espírito é os ensinamentos. A igreja não está firmada, alicerçada na doutrina dos apóstolos? Pois muito bem. E Paulo estava dizendo isso. Junto meus ensinamentos, vocês como assembleia, vocês vão decidir o que tem que ser feito. Expulsa esse homem daí, em nome de Jesus. Expulsa esse fermento aí, essa coisa ruim, do meio de vocês, né? Então, mostrando aí que a igreja é uma assembleia, uma comunidade. E a nossa terceira característica da igreja, a igreja é local da glória de Deus. Vamos abrir nossas Bíblias em Atos 4:31. Atos capítulo 4, versículo 31. Atos 4:31. E tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos estavam cheios do Espírito Santo, e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Então, para a gente entender aí, Pedro e João, eles tinham ido ao templo. Né? Então, eles foram ao templo orar. Né? Então, a coinonia lá começava, capítulo 3, versículo 1, começava na hora nona. A hora nona é 3 horas da tarde. Então, a coinonia lá era 3 horas da tarde. Aqui é quarta-feira, às 19 horas. Né? Como é? Não entendi. E podem vir, né? Aí, imagina se fosse 3 horas da tarde, né? Tudo bem, né? Então eles foram lá e encontraram um homem pedindo esmola, um coxo. Eles curaram aquele homem, né, em nome de Jesus. E mais os fariseus e os escribas e os saduceus, todo aquele pessoal ali não gostou nem um pouco. Foi o que fizeram, prenderam os dois, né? Depois, não é o que vocês estão pensando não, viu? Pode ficar calmo. Então, depois soltaram os dois, né, e ameaçaram os dois. Se eles continuassem pregando o evangelho, eles seriam presos novamente, né? Então, vamos ver aqui o versículo 29, para a gente continuar entendendo aqui esse contexto e chegar aqui. Versículo 29. Agora, pois, ó Senhor, olha para as nossas ameaças e concede aos seus servos que falem com toda ousadia a tua palavra, enquanto estendes a tua mão para curar, e para que se façam sinais e prodígios pelo nome de teu santo Filho Jesus. Então, quando eles foram soltos, eles relataram para a igreja o que havia acontecido. E a igreja, o que foi que fez? Senhor, abençoa para que isso não aconteça conosco. Foi isso que eles oraram? Senhor, abençoa que aí possa ser chamada a Força Nacional para nos proteger. Foi isso que eles fizeram? Não, eles fizeram o quê? Eles pediram o quê? Ousadia a Deus. Eles pediram, Senhor, faz com que os teus servos, né? Aqui eu acho lindo, quando ele diz assim, no versículo 30, enquanto estendes a tua mão para... 29, e concede aos teus servos que falem com toda ousadia a tua palavra. Então, em vez de se acovardarem, em vez de se esconderem, eles pediram foi força a Deus, para pregar a palavra de Deus, custe o que custasse. Eles estavam dispostos a dar até suas vidas se fossem necessários. Aí eu fico pensando, sabe? O que eu estou disposto hoje a perder por essa palavra? O que é que nós estamos dispostos hoje a perder por essa palavra? A sacrificar por causa dessa palavra?
Às vezes a gente às vezes até tem dificuldade até para vir para a igreja. Imagine sacrificar alguma coisa a mais, né? Nós possamos pensar bem nisso, né? Mas no versículo 31, continuando aí, diz: e tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Então, em decorrência dessa oração, Deus fez uma renovação da plenitude do Espírito Santo na vida daqueles homens, certo? Ali não foi uma segunda bênção, como o pessoal fala, certo? Ali não foi uma segunda descida do Espírito Santo, como as pessoas ensinam por aí. Mas aquilo ali apenas foi uma renovação, né? Uma renovação, uma confirmação do Espírito Santo na vida daquelas pessoas. E eles, assim, de maneira destemida, de maneira corajosa, continuaram a pregar a palavra de Deus, a pregar o Evangelho. Ok? Muito bem. Então, nós dissemos que a igreja é local da glória de Deus. E a igreja, ela tem... Pode passar. E ela tem poder no crescimento espiritual. Vamos abrir nossas Bíblias em Efésios capítulo 5. Efésios capítulo 5, versículos 18 a 21. Efésios capítulo 5, versículo 18 a 21. Olha aí, diz assim: e não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós em salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo a Deus, por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Olha, interessante. No versículo 18, ele diz que nós não devemos nos encher de vinho, porque vinho só há dissolução e confusão, mas nós devemos nos encher do Espírito Santo. E quando a igreja obedece essa ordem de ser cheio do Espírito Santo, as consequências são imediatas. Começam a cantar, começam a dar graças, começam a se submeter humildemente uns aos outros. Olha aí, né? Então, aqui no final do versículo, né? Ele diz, dando sempre, sujeitando-vos uns aos outros, né? Olha que bonito, né? Então, poder no crescimento espiritual. Uma vez obedecendo a ordem de ser cheios do Espírito Santo, o Espírito Santo traz esse crescimento espiritual. Também traz poder na unidade. Lá em Mateus 18, 19 a 20. Vamos abrir Mateus 18, 19 a 20. Mateus 18, 19 a 20. Diz assim: também vos digo que se dois de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isto lhes será feito por meu Pai que está nos céus. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou no meio deles. Olha aí que interessante, poder na unidade, né? Então a promessa aqui é de que a oração seria atendida se ao menos 2 concordarem. Isso fornece uma prova adicional que as decisões tomadas através da oração pela congregação, nas questões de disciplina, que é o contexto aqui, não é isso? Seriam devidamente, divinamente aprovadas por Deus. E uma coisa interessante que Cristo diz aqui, no verso... Deixa eu ver aqui se é no verso 20. Sim, no final do versículo 20, né?
porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou no meio deles. Ou seja, uma promessa da presença especial de Cristo na menor das congregações concebíveis. Então, se tiver 3 reunidos, Cristo diz que estará ali no nosso meio, estará no meio, porque mostra aí o poder da unidade. A igreja é local da glória de Deus, e nós podemos ver nela o poder no crescimento espiritual, o poder na unidade e também poder na perseverança da fé. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 19, ele vai falar desse selo que nos une. Segundo Timóteo, Segunda Timóteo 2,19, todavia o fundamento de Deus fica livre, tendo este selo, o Senhor conhece os que são seus, e qualquer que profere o nome de Cristo, apar-se da iniquidade. Nós vimos lá em Mateus 16:18 que Cristo disse que as portas do inferno não vão prevalecer sobre a sua igreja. Mas por que isso não vai acontecer? 2 Timóteo 2,19 diz que nós temos o selo de Deus, porque ela é selada, porque ela pertence a Cristo, o qual ele elegeu na eternidade, e ela deve perseverar na sua fé, buscando a santidade como prioridade. Se você folhear um pouco a sua Bíblia aí, você vai para 1 Pedro, capítulo 1, versículo 15 e 16, diz assim: mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver, porquanto está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Né? Esse versículo aqui Pedro tirou lá de Levítico 22. Né? Então lá na lei, Deus exigia que houvesse santidade do seu povo. E Pedro agora reforça o mesmo agora como princípio para nós, para que nós possamos buscar prioritariamente a santidade, né? Poder na perseverança da fé. Bem, para a gente concluir, pode ir passando, sabe? Para a gente concluir, quando nós entendemos o plano de Deus em nossas vidas, aprendemos como nossa igreja pode agradar a Deus, pois quando vivemos em sinceridade, em dignidade diante de Deus, quando anunciamos a sua salvação, quando crescemos espiritualmente e quando somos gratos. Cada passo desse é um degrau, se quisermos ser uma igreja que verdadeiramente agrada ao Senhor nosso Deus. Nós somos congregação, daqui um ano, né, irmão Bruno? Se Deus quiser, daqui um ano nós seremos igreja. E que nós possamos realmente entender que quando nós avançamos em cada degrau desse, nós verdadeiramente seremos uma igreja que agrada ao Senhor. Amém? Amém. Vamos orar então? Senhor Deus e Pai, eu quero em nome de Jesus, ó Pai, te agradecer, Senhor Deus, por esses irmãos, Senhor Deus, que estão aqui, ó Pai. Te agradeço, Senhor Deus, pela vida de cada um, ó Pai. Mas eu te peço também, Senhor, que cada um, Senhor Deus, possa se sentir, ó Pai, corpo de Cristo, membro desse corpo de Cristo. E assim, Senhor Deus, nós possamos entender, ó Pai, o quão somos importantes para que esse corpo funcione. Porque somos membros uns dos outros. E quando unidos, somos o corpo de Cristo. Nos abençoa, Senhor Deus, para que assim, ó Pai, cada um de nós possamos fazer nossa parte, ó Pai, para que juntos nós possamos agradar ao Senhor como igreja, Pai. Nos abençoa, ó Pai, para que nós possamos viver em sinceridade, em viver de maneira digna do Senhor, andando dignamente diante dEle. Nos abençoa, ó Pai, para que nós possamos também anunciar a sua salvação, ó Pai,
as boas novas do Evangelho. Nos abençoa, ó Pai, para que nós possamos crescer espiritualmente. E nos abençoa, ó Pai, para que nós sejamos gratos. Pois a gratidão é uma flor que nasce no jardim de Deus. Nos abençoa, Senhor Deus, para que nós possamos, Senhor Deus, a cada dia, ó Pai, buscarmos, Senhor Deus, ter uma vida, ó Pai, que te agrada. E assim, Senhor Deus, juntos, como igreja, ó Pai, seguindo, avançando em cada degrau desse, ó Pai, nós com certeza, ó Pai, seremos uma igreja que verdadeiramente agrada ao Senhor. Nos ajuda, ó Pai, porque nós ainda somos congregação, mas estamos trabalhando, estamos lutando, estamos orando, ó Pai, para que daqui a um ano, ó Pai, se for da Tua vontade, nos tornemos igreja. Mas abençoa, Senhor Deus, para que nós possamos entender que cada um de nós, ó Pai, somos responsáveis uns pelos outros. Porque uma vez compreendendo isso, ó Pai, nós seremos uma igreja firme, uma igreja forte, ó Pai, e uma igreja, como disse anteriormente, que agrada ao Senhor. Nos abençoa, ó Pai, nos ajuda, pois como o Senhor disse na Tua palavra, ó Pai, sem mim nada podeis fazer. Abençoa para que sejamos sempre, eternamente dependentes de Ti, ó Pai. E assim, ó Pai, nós possamos entender, ó Pai, que o Senhor realiza em nós tanto o querer como o realizar. Que nós possamos deixar, ó Pai, deixarmos ser usados por Ti. E o Senhor assim, ó Pai, possa nos usar para a honra e glória do Teu nome. Tu sabe, ó Pai, dos nossos projetos. Tu sabe, ó Pai, das nossas metas. Tu sabe, ó Pai, dos nossos alvos. Mas queremos colocar tudo diante de Ti, ó Pai. Porque se o Senhor, ó Pai, não permitir, nós não daremos um só passo. Mas com o Senhor, ó Pai, nós destruiremos, ó Pai, barreiras, ó Pai, nós saltaremos montanhas. Nos ajuda, ó Pai, pois nós oramos, ó Pai, suplicamos e rogamos todas essas coisas em nome de Jesus. Amém. Amém. O grupo de louvor. Por favor, queria que a igreja ficasse em pé. Deixa eu poder meditar juntos. Essa palavra em forma de salmo. Conheci o mundo mal, e com ele seus jardins, me arrastei do lamaçal. Tudo isso porque quis saber mais que qualquer um, construir um amor onde a paz pudesse ser a verdade pra eu ver. Mas Jesus Cristo veio e me achou assim tão sujo, e numa cruz por mim derramou sangue tão puro. Foi assim que me salvou. Eu fui
de Jesus, foi das trevas que eu vim, encontrei-me com a luz. Hoje eu quero sim saber do meu Mestre e Salvador, quero dar-lhe